Olá, escolhidos de Deus. Nós somos os mensageiros nas asas do Espírito. E o objetivo desse canal é levar a palavra de Deus até você, através de estudos bíblicos e testemunhos edificantes. E hoje a gente vai estar falando de Gênesis 2. Vamos saber os detalhes da criação do homem e da mulher. Eu sei que vocês podem estar aí estranhando de casa, que a nossa amada irmã Iracema, ela não está aqui conosco no episódio, mas ela está em espírito aqui com a gente, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos passar, antes da gente ir para a leitura da palavra, vamos fazer aquele nosso momento de oração e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vou convidar todos os irmãos a fechar os olhos. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Teu santo amado Filho Jesus, Senhor. Pai, estamos aqui reunidos, meu Pai, Senhor, para pedir a Ti, Pai, em toda a Tua orientação, Pai. Fala em nossos corações, meu Senhor. Pai, dê o entendimento, meu Pai, porque é o Senhor, meu Pai, que testifica, meu Pai, em nossos corações, meu Pai. Somente o Senhor, Pai, é que pode, Senhor, mudar, meu Pai, o nosso entendimento, meu Pai. Então, meu Pai, complete, meu Pai, a Tua boa obra, meu Pai, no coração de cada irmão que estiver assistindo, meu Pai, esse estudo. É o que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, vamos dar o prosseguimento para a leitura. Correto. Eu convido vocês que estão nos assistindo a pegar suas Bíblias e no capítulo 2 de Gênesis, versículo 1. Assim os céus e a terra foram finalizados. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no dia 7, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele havia descanso de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e o soprou nas suas narinas, o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, escolhidos, esse primeiro bloco, para explicar a vocês, se institui no seguinte, da finalização da obra do Senhor, de toda a sua criação, a finalização da obra. E é a primeira vez, que está na Bíblia que Deus separou um dia para Ele, para a adoração, Então, quando a gente vê na palavra, vou falar do 7º dia primeiro. O 7º dia, o número 7, significa a completude de Deus. Também é o número da perfeição. Isso a gente lê, é muito citado ao longo da Bíblia. E quando a gente vê na frase descansou, não é porque Deus se sentiu cansado, porque até Deus não cansa, Deus é espírito, ele não se fadiga. Até que a gente tem no Novo Testamento, em João 5, capítulo 5, do versículo 16 ao 17, Jesus fala, meu pai trabalha até agora
Então eu também trabalho, significando que Deus trabalha até no sábado. Sim. Mas Deus separou o 7º dia, né, para a gente adorá-lo, né, com uma completude. E na questão do... Quando Deus fala, né, pra gente descansar, ele quis dar um exemplo pra gente. Porque nós precisamos descansar. Né? Sim. Apesar do nosso... a gente tem a necessidade de trabalhar, né, de nos sustentar. A gente também se sente, vamos dizer, digno do trabalho. Mas também a gente precisa descansar. Por quê, né? Qual a melhor forma da gente descansar? Primeiro, é buscar o nosso Senhor, é a leitura da palavra, é o adorando, é o orando. E depois é passar um tempo com a nossa família. Sim. E passar na nossa congregação, na igreja, em comunhão com nossos irmãos. Porque a gente sabe que também, né, pela ciência, mostra que o descanso traz vários benefícios, né? Para regulação hormonal, regeneração das células, para nossa saúde imunológica, mental, emocional. Então Deus já sabia de tudo isso, da importância e das nossas necessidades. Então, eu acho que quando Deus quis colocar descansou e separou, né, além de adorá-lo, né, como é feito, mas também da necessidade que ele sabia da gente descansar. Sim. E agora, assim, você falando, né, também, para você ver, né, o cuidado de Deus, né? Porque o Senhor já sabia, né, da necessidade até que o homem sentiria de ter um momento de descanso. Porque a gente vê que no nosso dia a dia, na nossa rotina cansada, tem gente que não consegue parar. É verdade. Né? Mesmo, tipo assim, chega em casa, deita, mas a mente já tá longe, por conta desse senso de urgência. Então, tipo assim, o Senhor deu como exemplo, né, esse dia para que o ser humano soubesse dessa importância de você separar um momento para ir, primeiro, né, para adorar o Senhor, mas também para descansar o corpo. Porque o ser humano, né, precisa, né? Com certeza. E a parte, né, a partir do versículo 4, né, da parte de gerações, em hebraico, né, é toledó, né? E é uma palavra, né, que é usada muito em Gênesis, né, 11 vezes, né, na Bíblia. E é para indicar novas fases, né, introdução de novas fases, né, de Gênesis, indicando, né, uma versão mais detalhada, né, do 6º dia e adiante, né, da criação do homem. E também no versículo 4, né, que é a primeira vez que é aparecido o nome do Senhor, né? Sim. Que aparece o nome do Senhor. E a partir do versículo 6, quando Deus diz que umedece, né, a terra, né, é um sinal de bênção e de fertilidade. Que depois, mais para frente, né, a gente viria que a água, né, seria um instrumento de juízo, né? Né, na parte de Noé, né? E quando eu estava estudando, veio assim uma analogia, né? Que assim como Deus estava umedecendo o solo, né, para gerar vida, na minha mente veio assim, é como Jesus faz conosco. Jesus, vamos dizer, nos umedece, né? Nosso solo. Porque ele é a fonte da vida, né? E aí diz na palavra de Deus, né, que aquele que beber da fonte, né, que é Jesus, não terá mais sede. Então, ao estudo, eu vejo essa analogia na minha mente, né? Sim. A gente também, né, você me fez lembrar justamente assim da parábola também, né, que o Senhor Jesus fala e compara aqui os nossos corações como as terras. Então, justamente assim, uma terra umedecida é uma terra, né, preparada para o plantio, né, daquelas sementes, né, que é a palavra de Deus. E quem nos rega, né, é Cristo, né, a fonte. Glória a Deus. E para finalizar, né, na parte do 7º versículo, né, quando Deus cria o homem, eu percebo que, né, como diz, né, Deus é o nosso olheiro, o nosso artesão. Diferente assim das criaturas, Deus quis participar, vamos dizer assim, pessoalmente, né? Ele pegou a gente do pó, fez o barro, ele quis nos moldar, quis fez a gente nos mínimos detalhes, né?
Deus também, eu creio que Deus é muito detalhista, né? É Demais. verdade. E quando eu estava estudando, mostrando, né, que somos pó da terra e do pó voltaremos, né? E quando a gente é dependente do Senhor, do nosso Criador. E quando ele diz, né? Quando ele não criou, ele criou nós do barro, a gente ainda não tinha vida. A gente só criou vida a partir que ele soprou, né? Da narina, das nossas narinas, ele soprou. E essa parte soprar, né? Vem de querer dizer que ele infundiu o espírito em nós, dando, né, a capacidade nós intelectual, moral, emocional e espiritual. Sim. E uma coisa que eu percebi, né, quando Deus criou os outros seres, né, as outras almas viventes, ele foi pela palavra, né, dando as ordens pela palavra. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele quis, vamos dizer assim, né, botar a mão na massa, né? Sim. Realmente fazer, estar mesmo na obra da construção do ser humano. E a gente, né, o ser humano é o único ser diferente que recebeu o sopro, o espírito. Sim, o fôlego de vida. Isso, nos tornando a única criação, né? Com esse detalhe, com essa diferença. Então, pra gente ver como o nosso Deus é tremendo. Sim, é maravilhoso. Tu vê a criação, como que ele construiu tudo isso, projetou de uma forma tão maravilhosa, né? E eu imagino se o nosso Deus nos pegando e nos soprando e dando um fôlego de vida, né? Mas qual é a pronúncia que devemos falar a respeito do nosso Deus, o nome? O nome de Deus. Assim, pelos estudos, né, não tem ainda um nome assim, específico, né, para definir o nome de Deus. Mas a gente existe, vamos dizer, variações do nome de Deus, né? Entendi. Os mais comuns que a gente fala, né? Jeová, Javé, Yavé. E uma coisa tão interessante, né, que para os judeus, né, o nome de Deus é tão sagrado que eles tinham, vamos dizer assim, eles não pronunciavam. pronunciavam, eles tinham temor. O temor deles era muito grande, né, que eles não conseguiam. A gente sabe que a grafia hebraica que foi transliterada, né, que são as letras Y, H, W, H, que pronunciando, né, hebraico é Yud, He, Vav, He, eles, né, ficavam com medo. E aí eles, vamos botar assim, arranjaram formas de se referir ao Senhor, Isso, né, para que não, vamos botar assim, blasfemassem contra ele, né? O medo deles era assim, que eles tinham essa reverência. Então eles chamavam o Senhor de Adonai. Isso. Ou Hashem. Ou Hashem. Então a gente vê assim muito interessante. E infelizmente por conta disso, né, a pronúncia exata do nome meio que ficou perdida. Isso. Assim, muitos estudiosos, né, eles acham que realmente o termo mais próximo seria Yavé. Mas a gente não tem, né, uma certeza aí absoluta sobre isso. Isso também fez-me pensar, né, que a gente deve ter o temor também para pronunciar o nome de Deus e de Jesus, porque é sagrado, então a gente tem que vigiar, se policiar também para a gente não usar o nome do Senhor em vão, né? Sim. Então, esse exemplo que eles tinham, esse temor, também trouxe para mim atual também, né? Ainda devemos ter esse temor também para falar o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é poderoso, né? Isso. E decifrá-lo é impossível, né? Sim. Como a irmã Camila falou, né? Só Deus Senhor, mesmo, só o para Senhor. revelar os mistérios. Amém. Glória a Deus. Então agora a gente vai partir para o segundo bloquinho, né? Para a gente saber mais o que aconteceu a partir da criação do homem. Irmã Yasmin vai estar lendo a palavra. Eu estarei lendo agora o segundo bloco, 8. o versículo 8. Vamos lá, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou
o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há outro. E o outro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Rediquel. Este é o que vai para o leste da Síria. É o quarto rio, é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então, Amém. Amados, irmãos, aqui eu vou estar explicando sobre mais esses versículos que a nossa irmã Yasmin leu, a palavra de Deus. Então, imaginem só, né? Deus criou os céus, a terra, tudo o que há, né? E essa criação foi maravilhosa. E com a sua perfeição, magnitude, Deus criou conforme deveria ser feito, né? E aqui há um detalhe muito importante, né? Que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, né? Que Éden, na palavra hebraica, ela tem um significado sobre deleite, né? Um lugar onde que a gente possa descansar, onde que Deus aparecia e falava com eles, né? Uma certa forma, um lugar de comunhão, né? Comunhão com o Pai, né? E aqui é muito importante dizer que estudos atuais, né, sobre a localização do Éden ainda não tem uma precisão exata, né? Estudiosos dizem que fica entre Iraque, Armênia e Arábia, né? Mas depois do dilúvio de Noé ficou impossível a gente encontrar o jardim do Éden, né? Mas pensa aqui comigo, imagina, se Deus preparou o jardim do Éden para que a gente possa, que Adão e Eva pudessem desfrutar do tão grande e maravilhoso o poder do Senhor, né, para poder dar os alimentos e tudo que havia feito, né, para a humanidade, né, que foi Adão e Eva. Logo em seguida, o símbolo do Éden não é simplesmente um lugar separado para Deus, mas sim um lugar que tenha comunhão com o Pai, né? Que Deus separou aquilo ali para a gente ter uma comunhão com o nosso Deus, né? Na verdade, Adão e Eva. E se a gente for parar para pensar, né? Aqui no capítulo que a irmã Yasmin leu, ele especifica, né, que ele criou árvores boas para alimentos. Então, Adão, ele só precisava erguer suas mãos e desfrutar da beleza do que o Senhor tinha preparado para ele, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Como Deus está nos mínimos detalhes. Ele criou o jardim do Éden para que Adão não precisasse cultivar, não precisasse trabalhar, não precisasse simplesmente fazer o seu ganha-pão, né? Que hoje em dia a gente trabalha para poder sustentar nossas vidas, né? No jardim do Éden não tinha. Deus sustentava ele em todos os detalhes. Entendeu? Imagina a gente ser sustentado pelo Senhor, né? Deus supria em tudo, né? Supria tudo que em Deus tudo, fez né? foi pensado, né? E a gente vê também, né, como a Yasmin tinha falado no início, né, como o Senhor é um Deus de detalhes, né, que o Senhor não só se preocupou em fazer árvores belas, também os frutos delas eram agradáveis. Sim.
Então, não só com a beleza do local, né? Porque, assim, não sei os irmãos e os irmãos que estão aí nos assistindo de casa, mas quando você olha a natureza, né? Seja um jardim, você vai numa praia e você vê aquelas flores tão bonitas, assim, dá uma paz, né? Você sente assim, uma tranquilidade, um relaxamento. Então, a gente vê que Deus cuidou de tudo para fazer um local ali confortável para o homem poder viver, né? Então, assim, é muito bonito, assim, a gente ter essa noção, ver o cuidado do Senhor, né? Nesse sentido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, aqui também enfatiza as riquezas das águas, né? Que Deus mostra que, dentro da sua palavra, que corria um rio no Éden. Aí, quando corria esse rio no Éden, ele desmistificava em 4 rios, né? O Pison, o Gion, o Hidekel, que é o Tigre, né? E o Eufrates, né? Atualmente, a gente conhece pelas histórias, né? De alguns rios que estão localizados no Iraque, se não me falha a memória. Então, essa é a grande importância, né, que eu quero ressaltar aqui, né, que como Deus ele fez esses rios mostrando a diversidade, onde esses 4 rios passavam pelo Éden, né? E hoje em dia é praticamente impossível você encontrar o Jardim do Éden. Sim. O Jardim do Éden é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como a própria palavra de Deus diz, né? Em João capítulo 13, versículo 6, né? Que Ele é o caminho e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então, vocês que estão nos ouvindo, entenda que Jesus é o único caminho. A gente perdeu o Éden através de Eva e Adão. Mas o caminho sempre será o nosso Deus Jesus. Então, e aqui também vale ressaltar, né, que Deus colocou Adão para cultivar e servir, né, e guardar, na verdade, cultivar e guardar o Éden. Para que isso? No verbo no hebraico, né, cultivar-se tem um grande significado, que é repousar, né? E guardar é como se fosse uma sentinela. Você tem que ser guardar na verdade, é uma especificação melhor para que eu pudesse trazer aqui para vocês. Guardar significa zelar, cuidar, entendeu? E hoje eu te pergunto, como que está o seu jardim hoje com Deus? Será que você tem guardado bem esse jardim que Deus tem preparado para você, tanto na sua família, como também no seu ministério, entendeu? Reflita bem sobre isso. Deus, ele nos ouve, Ele também nos abençoa, mas Ele te dá um jardim do Éden, que é a nossa família, nosso trabalho, para a gente poder ser exemplo. E ser exemplo como? Ser um servo do Senhor Jesus. Então, pega essa mensagem, reflita bem, pergunte para você mesmo se realmente esse jardim que você está cuidando, você está zelando, e se você está realmente fazendo o que agrada ao Senhor, né? Amém. E é isso, gente. Esse foi mais ou menos a explicação sobre esses versículos que foram lidos pela irmã Yasmin, né? Deus, ele nos ama, ele quer cuidar da gente, quer cuidar do nosso jardim. Só basta a gente ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor, para que Ele possa fazer o mover. E o mover dele é através da nossa dedicação ao Pai. Porque Deus, Ele criou o Jardim do Éden para a gente ser totalmente dependente dEle, entendeu? Mas a desobediência fez que a gente perdesse esse jardim do Éden, mas mesmo assim Deus sempre esteve presente com a gente, e eu creio que vai estar presente cada vez mais. Esse foi a minha explicação sobre. Vocês querem falar alguma coisa? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E eu fico pensando assim, acho que, né, quando a gente lê essa passagem, né, esse trechinho, né, acho que uma dúvida que a gente fica, assim, comum quando a gente lê, né? O que seria, né, o bidélio, né, dessa terra de Havilá, né? Tipo
assim, a gente fica com essa dúvida, né, do que seria. Sim, o que seria. E o bidélio, né, ele é uma resina aromática, né, semelhante aí à mirra, e ele é citado apenas 2 vezes na Bíblia, né? A primeira, como o irmão Maurício leu, ela é descrita como um dos produtos que demonstra essa riqueza da terra de Havilá, né? E ela também era usada para fins medicinais. E a segunda vez que ela vai ser mencionada, ela é em Números, se eu não me engano, no capítulo 11, tá? Versículo 7, na parte que os israelitas eles estão andando, né, peregrinando ali pelo deserto, e aí o Senhor dá a eles o maná. E o maná, ele é comparado ao bidélio por conta da sua coloração amarelo esbranquiçada. Então, só mesmo uma informação aí complementar para o pessoal de casa, porque a gente costuma assim ficar em dúvida com esses termos, né? E a gente, né, trazer isso assim é bom para que a gente fique atento, né, às coisas do Senhor, sim, glória dos a Deus. mistérios. Amém. Amém. E antes da gente dar continuidade ao nosso estudo, né, para a gente ir finalizando, né, o capítulo em si, a gente vai dar aquela nossa pausa, né, do agradecimento, né, à nossa família que continua nos apoiando no nosso projeto. De casa, quem quiser nos apoiar, a gente vai deixar o nosso contato, tá bom? Que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, né? Para seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? E se sentir no coração de ofertar, vai estar aí aparecendo no cantinho o QR Code para vocês. Glória a Deus. Amém. Senhor. Então, vamos lá. Então, eu convido que vocês nos acompanhem no versículo... Calma aí, irmãos. Deixa eu ver aqui onde que eu... No versículo 16, né? Não, 18. 18. Isso, perfeitamente. Então, vamos lá. Vamos ler o 18. Vamos ler o 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar, e os levou até Adão, para ver como lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, e a toda ave do céu, e a toda animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas e o fechou a carne em o seu lugar. Próximo versículo. Vamos lá. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e o levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada de mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, e o homem e sua mulher não estavam envergonhados. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nessa passagem, né, a gente viu a criação da mulher e também a instituição do casamento. E é muito interessante quando a gente lê, né, que no versículo 18 fala que o Senhor já tinha pensado em criar uma ajudadora. Então, assim, o Senhor sabia que Adão, ele sentiria aí uma necessidade de se relacionar com alguém complementar a ele. E isso nos mostra como que o Senhor, ele está atento
não só as necessidades ali dessa passagem, né? As necessidades de Adão, mas também as nossas necessidades. Glória a Deus. Eu achei muito interessante assim, trazer para os irmãos que estão nos assistindo, né, como isso se fundamenta, que lá em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, eu só vou ler para vocês o 32 e 33, porque é muito interessante a gente ver esse cuidado de Deus. Vou ler aqui para vocês rapidinhos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então o Senhor está atento às necessidades do homem, ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Então por isso que o Senhor, como desde o início, quando o Senhor instituiu ali o descanso, ele quer que a gente descanse nele, porque ele já sabe o que a gente vai precisar antes mesmo que a gente peça para ele algo. Então quando a gente primeiro assim, vamos botar assim, coloca nas mãos do Senhor, tudo aquilo que a gente está passando, seja preocupação, seja alguma necessidade, o Senhor há de prover. A gente vê que o Senhor, ele zela, né? Como ele zelou por Adão lá no jardim, antes mesmo de Adão se dar conta, né? O Senhor já tinha pensado em criar para ele uma ajudadora. Por quê? Quando o Senhor ele foi ali, levou os animais até Adão para que ele os nomeasse, Adão ele percebeu a natureza de cada ser vivo. Ele viu ali a diferença das criaturas que o Senhor criou dele. Porque apesar deles também terem sido criados, né, formados da terra, diferente de Adão, eles não receberam um fôlego de vida. É verdade. Né? E eu imagino também que, vamos lá, né, Adão tá ali, o Senhor levou aquelas criaturas para que Adão viesse os nomear, e ele está notando ali todas as criaturas, né, todos os animais com seus pares. Mas, né, e ele ali sozinho. Né, ele fica assim, sem perspectiva, né? Imagina você nomear todos os animais. Sim. Terrestres, e das aves também, como você disse, né? Com certeza. Como que deve ter sido isso? Ele deve ter vindo um por um, né? Macho e fêmea. Sim. E aí a gente vê, né, que... E a própria Bíblia, né, fala ali, né, que não se achou uma ajudadora adequada. Então não havia, né, até o momento, nada que correspondesse a Adão. Ninguém que fosse assim semelhante com ele. Verdade. Então o Senhor colocou ele num sono profundo e tirou dele uma das costelas. Porque o Senhor usou a costela de Adão como a matéria-prima para a formação da mulher. E assim ela corresponderia, né, perfeitamente a Adão. Embora, né, assim, não identicamente, né, na sua fisionomia, né, porque a gente sabe das diferenças que a mulher tem do homem, mas semelhante a ele, né, complementar a Adão. Sim. E tanto o homem quanto a mulher, eles foram feitos à imagem de Deus. Então, assim, é muito lindo a gente ver esse cuidado, né? E o fato, né, do Senhor não ter tirado a mulher da cabeça de Adão, porque o Senhor poderia ter escolhido, vamos botar assim, né, alguma parte da cabeça, né, para criar pedaço da orelha. A mulher, né, sugere aí que a mulher ela não deve governar o homem, mas também o fato de Deus não ter tirado a mulher do pé também mostra que o homem não deve oprimi-la, pisá-la, né? Pisá-la. Ele tirou justamente da costela, do lado, para justamente que o homem, né, visse que ela era uma companheira, para que eles andassem de lado a lado. Sim. E que ele tem que ter cuidar e respeitar, zelar ela. E aí, né, quando fala ali da expressão, né, que quando Adão vê a Eva, né,
ele mostra o seu contentamento, né, com essa última criação de Deus e como, né, ela se complementa a ele. E aí a gente vê esse contentamento nessa expressão, né, que é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele criou até foi uma poesia, né? Sim. Um poema quando viu a Eva, né? Sim, essa sim, primeira né? vez. Ossos dos meus ossos, ele carne deve ter ficado da minha muito carne. feliz ao ponto de né? falar assim, poxa, se todos os animais têm macho e fêmea, por que eu estou sozinho? Sim. Aí o Senhor foi uma ajudadora aqui. Sim. Então isso foi maravilhoso. Com certeza. Fico imaginando a cara do Adão quando viu Eva pela primeira vez. Isso, e a gente viu assim a admiração, né, que ele teve, né, assim, ao observar a Eva, né, Deus assim apresentando, mostrando para ele a Eva. E também assim, a gente viu ali que o Adão, né, ele expressou ali o seu domínio, né, porque Deus deu a Adão a responsabilidade ali de nomear os animais, mas o nome que ele deu a mulher no momento, né, em hebraico é Isha, sugere que ele havia como uma igual, né, verdade. porque o Isha, ele é o complemento feminino de Ish, que é o homem. Né? É verdade. E aí a gente vê também no versículo 4 já o plano antemporal do Senhor para o casamento, né? Para a instituição do casamento, né? E a expressão, né, carne da minha carne, né, não é só falando sobre a questão da união sexual. Sim, né? sim. É muito mais além do que isso, que é uma relação de uma união tanto mental, emocional e espiritual entre marido e mulher. Os dois estando, vamos botar assim, em unidade, em sintonia, em comunhão. Nenhum desrespeitando o outro, mas sim cuidando de cada um. Então a gente vê como que tudo que Deus criou é perfeito e harmônico. O plano do Senhor para o casamento mulheres, maridos, homens, esposas, aqueles que estão solteiros, é justamente que no nosso relacionamento seja um relacionamento saudável. Ele não quer que um oprima o outro, um ofenda o outro. Não, tem que ser uma coisa realmente assim zelosa, amorosa, cada um vendo de fato o bem do outro. Né? E que vocês venham andar em unidade, em concordância, porque esse que foi o plano do Senhor, que infelizmente a gente vai ver isso, né, no próximo capítulo, foi distorcido por conta do pecado. É verdade. Tá? Então, finalizando, né, indo para a parte já final, o fato ali que a gente vê que a palavra dá uma ênfase em que tanto o homem quanto a mulher eles estavam nus e não se envergonhavam, porque ainda não havia o pecado, não havia nenhum tipo de mal no mundo, né? Então eles poderiam andar ali à vontade, né? Porque ainda não tinha essa noção de ter um senso de vergonha da fisionomia um do outro, mas também não precisaria, vamos botar assim, das roupas para se proteger no ambiente. A gente vai ver que mais tarde, né, na época dos patriarcas, né, de Abraão, que as roupas elas eram vistas, né, como um símbolo de dignidade para as pessoas. Né? E um escravo de guerra que não possuía dignidade alguma não tinha roupa nenhuma. Já os escravos antigamente, assim, normal, era uma pouca roupa, e as pessoas da alta sociedade sempre tinham muito mais vestes. Né? Então a gente vê como que depois vai mudar esse entendimento. Isso por conta mesmo do pecado, né? Isso. Que mudou essa noção. Pode falar. A inocência, eu creio que foi mais ou menos assim, a inocência dos dois, né? Tanto como da Adão e da Eva, né? Quando foram criados, né? Logo em seguida que veio a Eva, né? Então eles não tinham essa noção do que é o certo, do que é o errado. Eles eram totalmente dependentes do Senhor,
né? Eles desfrutavam, sim, do jardim do Éden, mas a dependência dele era somente ao Senhor, somente ao nosso Deus. Então eu penso assim, eles poderiam ter essa mentalidade como de uma criança, né? Que simplesmente não sabe o que é certo e o que é errado, mas o Deus que é todo poderoso e digno de toda a honra e toda a glória fez ele entender de uma certa forma que ele cuida deles, né? E foi bom eles perceberem que eles não viram como se estivessem nus, né? Mas perceberam que é importante viverem em unidade, como você falou, juntos, como um só. E em relação ao casamento, né? A gente vê, infelizmente, muitas mais interpretações, né? Tanto de ambos os sexos. E a gente vê a importância do estudo, né, das escrituras, né? Porque aqui Deus já estava estabelecendo como é que seria essa relação, né? Entre o homem e a mulher, marido e mulher. E a gente sabe que depois, né, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, né, uma das cartas que eu não lembro agora, que Paulo, né, o apóstolo, fala mais sobre o casamento, né? E como ele deve ser dirigido, né? Sim. E nessa questão também, né? Como essa união, né? Não só sexual, mas espiritual, mental e emocional. Como a gente deve levar a sério o casamento, né? É verdade. A gente deve tudo, como a gente vai escolher a pessoa certa, tudo tem que ser a base de oração, a base de direção, né? Ver se aquela pessoa tem os mesmos princípios, né? Primeiramente bíblico, e os outros ideais, né? Porque é algo muito sério, essa união. E o casamento deve ser levado a sério, porque foi algo, né, que o próprio Deus estabeleceu. Sim. Glória a Deus. E eu acho assim muito lindo, né, que é comparado, né, a relação do marido e da mulher com justamente o relacionamento do Senhor Jesus com a igreja, né? Então, assim como o Senhor Jesus, ele morreu por nós, assim, o amor dele foi tão grande que como ele cuidou da igreja, do seu povo, assim os maridos devem agir com as suas esposas. E a esposa, né, como a igreja, né, Sim. de ali se submeter ao marido, né? E quando a gente fala dessa submissão, é justamente assim, essa questão do respeito mesmo. Porque um marido que te respeita, que cuida de você, quiser ali, você vai se sentir confortável ali de também andar naquela orientação. É claro, Sim. como a gente falou assim, a gente vai estar tudo em comunhão, em acordo. É né? verdade. Como o Senhor, como a gente, né, a igreja está em comunhão com o Senhor, assim o marido e a esposa, eles vão estar em comunhão. E quando os dois estão juntos, não se torna pesado esse relacionamento. É verdade. Né? Então a gente tem que ter essa ciência, esse plano que o Senhor tem para nós. Então é muito bonito. É muito bonito mesmo. Então vocês, homens e mulheres, amem o seu marido, a sua esposa, faça o seu papel, entendeu? Seja conforme que está escrito nas Sagradas Escrituras, honre o nosso Deus acima de tudo, que Deus vai abençoar cada vez mais o seu casamento, sabe? É você dedicar seu tempo à família. Marido, entenda da seguinte forma: ela é a nossa ajudadora, mas a gente não consegue viver sem ela. Então respeite, ame, cuide bem dela, para que Deus venha te responder responder as suas orações, porque na própria palavra de Deus diz em 1 Pedro 3, no versículo 7, né, que Deus ouve as orações do marido, aquele que respeita, cuida, zela e trate ela muito bem, como Cristo nos tratou e vem nos amando cada vez mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a gente já está chegando no nosso final do nosso estudo. Infelizmente. Né? Tem mais no próximo capítulo. Então, a gente viu aqui os detalhes da criação do homem, da mulher e o plano do Senhor para o casamento, que continua até hoje.
né? Então, não desiste desse sonho de você encontrar a pessoa certa para você. Eu creio que Deus vai colocar aí o homem para você, mulher certo, e a mulher certa para você, homem. Glória então, a Deus. Fique em oração, que eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de responder. E assim como o Senhor preparou a Eva para o Adão, Ele vai preparar, né, cada um correspondente para vocês. E vale lembrar, né, que a nossa felicidade maior é em Cristo. Glória então, a antes Deus. da gente, né, buscar uma pessoa para ser feliz, não. Nossa felicidade, em primeiro lugar, é em Cristo. Amém. Amém. Tá bom? Isso. E agora nosso irmão Mário está orando e finalizando o estudo de hoje. Então, eu convido vocês a chamar o seu irmão, sua irmã, o seu parente, né? Não sei que dia que você está assistindo, se é à noite, se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Chame ele, traga ele nesse momento tão importante que é a oração, né? A gente começa sempre na primeira oração, né, que a gente abre o nosso pôr de estudo, né, e depois no final, porque a oração é a base de tudo. Crente que não ora não conhece o Senhor, e tem que orar bastante, hein, gente? Então eu convido vocês a se curvarem e vamos orar. Senhor, nosso Deus e meu Pai, estamos mediante da Tua presença, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor tem nos ensinado, tem transmitido essa palavra tão edificadora, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, nos capacita, Pai, nos transforma, Senhor Jesus, no verdadeiro servo, Pai, para que a gente possa olhar para a cruz e ir em direção ao seu caminho, Senhor, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Não existe nenhum outro caminho a não ser a Ti, Senhor Jesus. Pai, nos abençoe, Pai. Nos abençoe nosso projeto, Pai. Abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que Sua mão poderosa venha tocar, Pai. Que venha libertar, que venha salvar, que venha curar, que venha edificar, Pai. E que cada vez mais eles venham aprender sobre a Tua palavra, Pai. Porque nós estamos aqui fazendo o ID para levar a Tua palavra, Pai. Porque nós não somos dignos, mas o Senhor nos torna, Pai. Através de estudos, através de oração, através de dedicação a Ti, Pai. Senhor, é o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau, pessoal. Tchau, Até pessoal. a próxima. Até a próxima.